Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Seja bem-vindo à aula de hoje. Nós estamos estudando os discursos de Jesus no Evangelho em três eixos. Primeiro eixo dos sermãos, presente no Evangelho de Mateus. Segundo eixo, a gente trabalhou as 50 parábolas de Jesus nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o terceiro eixo, que é o eixo de hoje, os discursos de Jesus no Evangelho de João. Por que o Evangelho de João estão separados? Porque o Evangelho de João não tem sermão e ele não tem parábola, não tem essa estrutura, esse formato. Ele tem uma estrutura própria que nós denominamos de discursos, porque ele sempre começa com alguém fazendo uma pergunta-problema para Jesus, como Nicodemos, como mulher samaritana, como aqui na festa das cabanas que a gente está trabalhando de João 7 e João 8, sempre começa ou Jesus com uma afirmação, ou após uma afirmação de Jesus, alguém faz uma pergunta-problema, e aí nasce o material de ensino de Jesus no Evangelho de João. Por isso que ele é tão específico, por isso que a gente estuda separadamente. A gente está trabalhando agora o discurso chamado da Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, que está em João 7 e João 8. Nós estamos no segundo ciclo de discurso de Jesus, que é no capítulo 8 de João. E antes de nós iniciarmos a aula, eu queria mostrar para vocês mais ou menos o templo de Herodes, para você entender mais ou menos onde isso estava acontecendo. Aqui você está vendo em 3D uma reprodução da Universidade BYU dos Estados Unidos, que eles fizeram a reprodução em 3D do templo. Então, essa parte é a parte leste do templo, onde você sempre tem essa parede aqui, que está escrito uma plaquinha, que aqui em diante não pode passar gentios. Então, essa parte aqui, que é o átrio dos gentios, era aqui onde ficava o comércio de produtos e bens que você vê quando Jesus derruba nas mesas, é nessa parte. Para você ter um lugar aqui para vender alguma coisa, tem que ser autorizado pelo tesoureiro do templo. Geralmente o tesoureiro do templo é o próximo sumo sacerdote, e normalmente o tesoureiro é irmão ou parente do sumo sacerdote. Então, você precisa pagar uma autorização para você estar aqui vendendo algum produto do templo, tá? É aqui que Jesus vai derrubar as coisas. Mas não é aqui que acontece geralmente quando você tem as três grandes festas, a Páscoa, a Tabernáculos e a Pentecoste, né? Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, ela não acontece aqui, ela acontece já no templo. Mas que parte do templo? No átrio das mulheres, que é o átrio central. Esse átrio das mulheres, essa porta aqui daria para o átrio dos homens, onde aqui no fundo é o templo de Deus. Essa parte aqui do átrio dos homens, as pessoas só entram para levar o animal para fazer o sacrifício. Só mostrar rapidamente para vocês. Então, aqui do lado os animais ficavam presos, aqui em cima é o altar onde ele era sacrificado, e aí aqui dentro estaria o templo. Nessa parte do templo, só os sacerdotes entram, né? Você tira a sorte para saber qual sacerdote vai fazer o sacrifício de incenso lá dentro, né? Que vai repor os incensos, repor os pães da mesa de propiciação e repor o óleo do candelabro de 7 hastes, né? Quando o pai de João Batista tem a revelação, ele é sorteado para fazer a reposição no santo lugar. É ali que ele tem a aparição do anjo. Ele estava no santo lugar. E aí depois você tem um santíssimo lugar, que é onde ficaria a Arca da Aliança. Claro que nessa época não tinha mais arca, estava um lugar vazio. E era onde, no dia do perdão, dia de impur, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O evento não acontece aqui. Aqui é muito estreito e aqui é só para fazer oferendas, sacrifícios ao Deus e entrar no altar. Então, aonde era o evento da festa das cabanas, onde boa parte das pessoas participavam? Aqui, nessa área. Geralmente nas escadas, na entrada do templo. Ao lado esquerdo, você pode ver que essas partes de metal aqui são os gasofiláceos.
Aqui nessa reprodução, nessa maquete, opa, ele às vezes não para, pessoal. Às vezes, aqui tá como se fosse de metal. Em algumas montagens que eu já vi, era direto na parede. Eu já vi as duas possibilidades de ser ou ali, aqui parado, ou direto na parede. Só que aí seria desse lado. Mas, enfim, é do lado esquerdo do átrio das mulheres. A cerimônia acontece aqui nas escadarias. Então, lembra como que era a cerimônia da tabernáculo? Primeiro as pessoas vão montar as suas tendas na parte externa da cidade ou algumas partes internas. Todos os dias pela manhã eles iriam em direção do templo com a representação de 4 ramos, né? A palmeira, a murta, a salgueira e a cidra, que representam as colheitas de outono e representam não só as primeiras colheitas e a providência de Deus, mas também pode representar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, como as 4 matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E os 4 também representam a providência de Deus. E ele trazia E aí, todos os dias, o sumo sacerdote ia no tanque de Siloé, ele entraria por essa porta aqui, lateral, todos os dias ele ia no tanque de Siloé, recolhia a água de lá e trazia para o templo. Quando ele entra nessa área, ele sempre está fazendo essa procissão para buscar água, sempre está tocando música, alegria, representação da alegria, que é muito importante, representação do Espírito Santo, da providência de Deus. Ele entra aqui nesse ato. E ele entra com ele, na hora que ele entra no templo, toca o shofar 4 vezes, e aí ele entra por essas escadas com a água para fazer o sacrifício de libação aqui dentro. Então eles faziam isso todos os dias da festa, eram 7 dias. Nessa época tinha um 8º dia que não é canônico, mas eles representavam também o 8º dia. E no fim da cerimônia, após ele trazer a água, e a água representar a providência de Deus no deserto, lembra quando a água saiu da pedra? Ao mesmo tempo representa a luz de Deus quando ele vem com as tochas. Aqui no átrio central você tinha o candelabro de 4 hastes, que não é o candelabro do templo. Tinha um candelabro aqui que o sacerdote representava no final dessa cerimônia após a água, todos os dias. E à noite, nas festas, sempre as tochas. Aqui no texto, Jesus já falou, no capítulo 7, que ele era a água viva. Depois ele fala que ele é a luz do mundo. Então, a luz aqui ele é representado simbolicamente na festa. O que seria essa luz? Seria tanto a luz que protegia o povo à noite, dando direção e aquecimento. A luz também é a lei do Senhor. A luz também é a representação de Israel ou até do Messias. Tá? Então, todo esse simbolismo na festa acontece aqui, e é aqui que Jesus começa a falar. Ou seja, enquanto o sumo sacerdote está aqui, Jesus, no meio da cerimônia, ele começa a falar. Por isso que quando a Bíblia diz aí, escribas questionam Jesus e fariseus, não necessariamente seja só fariseus. Um mestre da lei não necessariamente precisa ser um fariseu. Ele pode ser um sacerdote. E nem todo fariseu não necessariamente não era um sacerdote. Poderia ser. Nicodemos era sacerdote, fariseu e escriba. É claro que normalmente os saduceus eram sacerdotes e os escribas eram fariseus, mas não tinha essa divisão tão clara. Então, provavelmente, quem questionou Jesus nesse texto foi o próprio sumo sacerdote, foi a liderança da elite religiosa, porque é eles que estão fazendo a cerimônia e é eles que Jesus fala. Tá bom? Entenderam aqui? Ficou melhor? Ficou mais claro onde foi, como que foi? Tá, então, vou interromper o compartilhamento. Oi. Eram 7 dias, depois eles acrescentavam um 8º. E aí ficavam as famílias nessas cabanas? Sim. Durante 7 dias, eles ficavam aqui. Sim. E eles ficavam para lembrar da provisão. São 3
A festa ela tem 3 simbologias básicas: representar a provisão de Deus no passado, a provisão de Deus no presente e a provisão de Deus com a vinda do Messias no futuro. Então, eles tinham que viver em tendas para lembrar que os seus antepassados viviam assim e foi a providência de Deus que levou eles até a terra prometida. Eles têm que lembrar que se eles estão ali naquela terra, é porque a providência de Deus tem garantido a terra. A terra vincula a ideia da promessa. A aliança de Abraão está vinculada à terra. E aí, também representa a providência de Deus com a vida do Messias que traria o reino universal. O reino universal no sentido, eles não entendem reino universal no sentido de todos os povos, mas no sentido de que Deus iria governar por meio de Jerusalém. Então, era isso que representava as tendas. Aí tinha uma montagem específica também, mas aí a gente vai ficar... Era só para lembrar a estrutura. Ficou mais fácil para lembrar onde era? Então, era aqui. Então, esse pátio aqui poderia caber por volta de 5.000 pessoas, tá? Dentro, teria as pessoas dentro do pátio e fora do pátio, tá? Participando do processo. Às vezes nas escadarias, percebe que tem 3 portas aqui. Quando você fala do período do Pentecoste, os apóstolos não estavam no ato das mulheres na hora do Pentecoste, estavam numa dessas escadarias, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está trabalhando aqui a 7ª semana, estamos trabalhando a primeira parte do segundo ciclo da Festa das Cabanas, João 8, 12 ao 30. O Carlos, na aula passada, já trabalhou do 12 ao 20. A minha ideia é trabalhar até o 30, tá bom? Então, vamos ler o texto rapidinho novamente. De novo, lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Então objetivaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o testemunho é verdadeiro. Respondeu Jesus, disse: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais a carne, eu ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico a mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: onde está seu Pai? Respondeu Jesus: não conheceis a mim e nem ao meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceis o meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a hora. É aquela área que eu mostrei para vocês. Então, e aí teria mais uma parte, né? De outra, 21 agora, de outra feita, lhe falou dizendo: vou me retirar e vós me procureis, e perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então dizem os judeus: terá-lhe acaso a intenção de suicidar-se? Porque disse: para onde eu vou, não pode ir. Prosseguiu: vós sois de cá de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse: morrereis os vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis de vossos pecados. Então perguntou: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho dito a vosso respeito, a vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que ele tem, de modo que as coisas que dele tem ouvido, esse digo ao mundo. Ele, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não deixou-me só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muito creram nele. Então aqui a representação da festa, né, que eu já falei, os tipos que ele usa, e ele está ali questionando aí, se revelando aos judeus, né? Lembra que a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos,
ela é uma festa que tem muitos elementos messiânicos. Muitas orações que eles fazem, eles falam sobre Deus os salvar. Muitas orações começam sobre Deus vindo salvar. Então, ela é uma festa que aponta para o escatológico. Por isso que Jesus, em 2 vezes, usa de simbolismos pedagógicos para eles entenderem que ele é a água-vida, como Deus foi a água viva no deserto, e ele é a luz do mundo. E a luz do mundo aqui, a luz do mundo, ela tem várias simbologias, não só da lei, não só da luz no deserto, mas a expressão luz no mundo, ela representa o Messias também, como Jerusalém, como também os patriarcas. Então, quando ele afirma ele é a luz do mundo, ele está afirmando que ele é o Messias, que ele é aquele que aponta a redenção de Israel. E a gente, na aula passada, a gente viu o questionamento dos fariseus. Lembrem que o ensino judeu é um ensino de tese e antitese. Como que eles aprendem as escrituras? Depois que você domina as escrituras, quando você se torna um doutor da lei, como que você faz tratados, perguntas e respostas, questionamentos? Então Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. É uma afirmação, é um tratado. Ele está apontando que as escrituras revelam ele. Então vem um questionamento das lideranças, mas seu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Precisaria de 2 pessoas para testificar, como diz a lei, lá em Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:5. Quem seria a outra pessoa a testemunhar? Deus, o Pai. Ele fala: o Pai testemunha de mim, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Mas como que o Pai, Lucas, testemunha? Olha só o que Nicodemos fala de Jesus no capítulo 3. Lembra que Nicodemos é um sacerdote e é um mestre de lei. Ou seja, se o Nicodemos tem conhecimento disso, significa que todos os outros sacerdotes e fariseus também tinham. Era algo que foi discutido no Sinédrio. Lembra? Nicodemos também era membro do Sinédrio. E olha o que Nicodemos fala para Jesus. Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver. Então, quando ele fala que o Pai testifica dele, o que ele está falando? As suas obras. Não tem como Jesus revelar tudo o que ele revelava se não fosse da parte de Deus. Então, quando ele fala, o meu Pai testifica de mim, o que ele está falando de testificar? As obras de Jesus. E por que eles respondem? Mas quem é o seu Pai? É ironia, é retórica. É ironia, é retórica. Eles sabem que possivelmente ele está falando de Deus. Tem uma ironia aí, tem uma retórica. E outra coisa, há também uma discussão no capítulo 7, ainda eles não conseguem entender que o Messias, ele foi enviado, o Messias deveria vir de Belém, e Jesus era chamado de Nazareno, porque ele ficou a maior parte da vida dele, então havia discussão. Então, os fariseus aproveitaram dessa problemática da origem de Jesus, como aproveitaram da retórica, mas quem é o seu pai? Para tentar descredibilizar Jesus. E aí, qual é a resposta de Jesus? Vocês não sabem de onde venho. Porque se vocês soubessem, né, isso o Carlos já falou na semana passada, se vocês soubessem de onde eu venho, vocês não faziam essa pergunta. Mas como vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou, vocês fazem essa pergunta. Por quê? Porque vocês julgam a aparência humana, como Samuel julgou quando foi ver Davi. Lembra? Davi não era nem considerado um filho de Jessé. Nem um filho ele era, porque Samuel falou: traga todos os seus filhos, que um deles eu vou ungir. E estavam todos lá, menos... Ou seja, Davi não era nem considerado um filho para Jessé. Ah, tem um lá.
Ah, tá faltando um lá, que tá lá com as ovelhas. Chama esse. Por que eles não reconheceram Jesus? Porque ele não tinha a aparência que eles queriam. Aparências do quê? Da sua religiosidade. Por isso fala, eu não julgo ninguém. Porque Jesus não veio para julgar, veio para salvar, veio para cumprir a vontade de Deus. E por que aqueles homens não aceitavam o testemunho de Jesus e do Pai? Porque aqueles homens viam com aparências. Ele não queria alguém da Galileia. Pode vir algo bom da Galileia? Não. Por quê? Por que não poderia vir algo bom da Galileia? A Galileia é uma parte afastada de Israel, já está quase com a divisa, já está com a divisa com a Samaria. Você tem a Judéia no sul, a Galileia no norte. A Galileia já é visto pessoas que são rurais, que são vinculados próximos com os outros povos, que falam de forma mais grosseira e que não são formados, não são mestres da lei, não têm conhecimento, têm muito contato com os povos externos, então seriam povos não conhecedores da lei, seriam povos não capacitados. Daí, no capítulo 7, eles falam, por acaso veio algum profeta da Galileia? Ainda que houve, né? Houve, eles estão usando de retórica, eles estão o tempo inteiro de descredenciar Jesus e não a sua mensagem, tá? Mas Jesus revela, vocês não me conhecem porque vocês não conhecem o meu Pai. Por quê? Porque a religião deles tiraram a essência de Deus. Lembra que Jesus falou, vocês com mosquito e deixam passar um camelo. O mosquito é o menor, entre aspas, eles não têm a divisão que a gente tem hoje, animal da lei. Né? É óbvio, é um inseto, eles não têm essa divisão de inseto. Então, seria o menor animal da lei. Então, para eles não serem contaminados com o mosquito, eles coavam a água que eles bebiam. Mas eles deixariam passar o maior animal da lei para eles, para aquele contexto cultural, que seria um camelo. Por que Jesus afirma essa brincadeira? Porque eles perderam a essência da lei. A essência de um fariseu, se você guarda o sábado, dá o dízimo, faz as suas orações 3 vezes ao dia, não toca nada impuro, usa as roupas cerimoniais corretamente, você guardou os 613 mandamentos, fez obras de caridade. Você guardou. Ou seja, são coisas só externas e não internas. Por isso que em outro momento Jesus chama ele de sepulcros caiados. Ou seja, a sua religião não traz Deus para o processo. Por isso que vocês não conhecem Deus e não me conhecem. Essa foi a discussão da aula passada, estou passando rapidamente. E aí a gente entra na parte de quem é Jesus. Né? Depois dessa discussão, Jesus se afasta e ele retorna no verso 21. Novamente ele se fala e ele vem e afirma no verso 21. Vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, por onde vou, não pode ir. A palavra que ele usa aqui, que eles não mais conseguiriam achar ele, né? Eu vou me retirar, essa expressão ela é mal traduzida. A palavra aqui é hipago no grego, que significa entrega-se para a morte. Então, quando ele diz eu vou me retirar, não é que ele vai na padaria, né, ali do lado de Jerusalém. Não. Não é que ele vai voltar para Nazaré. Não. A expressão certa é eu vou me entregar. E quando eu me entregar, vocês não vão conseguir mais me alcançar. E essa entrega não é uma entrega apenas você vai se entregar a alguém, você vai se entregar para a morte. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou me entregar, eu vou morrer, eu vou dar, na verdade poderia ser, eu vou dar minha vida. E quando eu der a minha vida, vocês não vão mais me encontrar. Por que Jesus está falando assim isso? Porque ele está falando para aquela multidão de que depois que Jesus se entregar, eles não poderiam encontrá-lo. Por quê? Jesus não ressuscitou, Lucas?
ressuscitou. Mas o que Jesus então está querendo dizer aqui nesse verso 21? Esses homens vão ficar o tempo inteiro procurando o Messias. Mas o único e verdadeiro Messias, que é Jesus, eles não acreditaram. Então, quando ele diz, vocês vão me procurar, não que eles vão procurar Jesus, eles vão continuar procurando quem? E eles vão encontrar, porque aquele que se entregou e morreu no lugar de todos, eles não procuraram. Então, eles vão morrer nos seus pecados, porque eles não vão aceitar o bendito do Senhor. Lembra do Salmo 118, que era um salmo que eles cantavam aqui nessa festa? Bendito aquele que vem no Senhor, bendito aquele que vem nos salvar. Eles não aceitaram o bendito do Senhor. Se eles não aceitaram o bendito do Senhor, tem como eles serem salvos? Não, por isso que seus pecados, por isso que eles vão perecer. Então ele mostra dois elementos. É o bendito do Senhor que os salva e não você. E se você não acreditar no bendito que sou eu, você não vai ser salvo. E vocês vão me procurar, mas não vão me achar por quê? Porque não vão procurar por mim, mas vão procurar por outros. E os outros não serão o enviado do Senhor. É isso que Jesus está falando. Daí a resposta irônica no verso 22. Ah, você vai se suicidar? Porque ele vai dar a vida, não vai? Por que ele está usando essa expressão dar a vida? Que é outra que vai ligar lá na frente a palavra levantar-se. Ele está usando a expressão do texto de Isaías 53, do servo sofredor, que dar a sua vida para nos salvar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está usando a expressão de Isaías 53. Só que aí, em vez de eles aceitarem essa expressão messiânica, o que eles usam? Novamente de ironia. Ah, por quê? Você vai suicidar? Ou seja, você não vai ser o servo sofredor, você vai se matar. E aí Jesus responde no verso 23. E ele fala isso também porque ele fala, para onde eu vou vocês não podem ir. Por quê? Suicidar levaria ao quê? Ao Hades, ao inferno. E Jesus está dizendo que eles não poderiam ir atrás dele mais, não só porque procurariam outro Messias e não ele, mas também porque ele iria para o Pai. E eles não conhecem o Pai. E a única maneira de você chegar ao Pai seria por ele. Então, por isso que eles não iam chegar. Daí eles usarem o suicídio. Porque, primeiro, eles querem rejeitar a ideia dele de servo sofredor. E, segundo, a ideia que ele vai para o Pai. E sim, para o inferno. Lembra que eles tentam ligar Jesus todo o tempo a também a figura de demônio. Lembra? Ele expulsa os demônios, ele expulsa demônios pelo pai dos demônios, lembra? Eles tentam sempre demonizar Jesus. Né? Isso é uma arte retórica. Quando você não consegue desconstruir o discurso, você desconstrói o mensageiro. A mais fácil de todas. É o que mais é utilizado hoje, até hoje é feito disso. E aí, você vê no verso 23, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo eu não sou. Aí Jesus deixa claro, por que vocês não vão atrás de mim? Porque vocês têm pecados. Porque vocês são terrenos. Porque vocês são carnais. Então, quando ele fala, vós sois de baixo, eu de cima, ele é de cima porque ele é do reino. E ele é do reino porque ele é o Filho de Deus, e o Filho de Deus que é puro, imaculado, sem nenhum pecado. Enquanto que aqueles homens eram pecados, estavam em pecados, eles iam perecer para os pecados. E para eles não perecerem pecados, eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias. Lembra quando Pedro fala que Jesus é o Messias? Ele fala, Simão,
Simão Bar-Jonas, não foi homem que revelaste isso, não foi carne que revelaste coisas, mas foi Deus, foi o Pai. Lembra? Entende a diferença da revelação de Pedro, dizendo, você é o Filho de Deus, mas quem eu sou para vocês? E a resposta de Pedro é, você é o Filho de Deus, que veio ao mundo. E Jesus fala, muito bem, Simão Bar-Jonas, não foi homens que revelaste isso, mas o próprio Deus. Esses homens, como que Jesus chama ele? De terrenos. Por quê? Porque tem uma visão de Deus carnal, terreno, humana. Vamos pegar lá em Tiago, o que é a sabedoria terrena? Tiago fala sobre a sabedoria terrena, é uma sabedoria cobiciosa, invejosa, que se apega às coisas do desejo. Esses homens são isso. Por isso que é uma divisão clara. Enquanto aqueles homens não assumissem a sua natureza pecaminosa, carnal e terrena, eles não conseguiriam aceitar a revelação do Pai. O verso 23 está respondendo, vocês não estão entendendo? Porque vocês são carnais, são pecadores, são terrenos, não querem a redenção. E ele continua, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se continuasse sendo pecador, carne e terreno, não crendo que eu sou, essa expressão eu sou é a mesma expressão lá em Êxodo, quando Moisés vai ver a sarça ardente, e aí ele vê o anjo do Senhor fala na sarça ardente. E ele diz, Moisés, esse lugar é sagrado, tire as suas sandálias. E ele pergunta, mas quem você é? Ele diz, eu sou. Eu sou o que sou. Presta atenção que ali é uma teofania, tá? O anjo do Senhor estava na sarça ardente. Como que um anjo pode falar, eu sou o que sou? Percebe que muda a expressão no hebraico? O anjo do Senhor, o que ele está dizendo? Que é o próprio Deus ali. Se é o próprio Deus, não pode ser um anjo. Então, quem seria? Cristo, como João já anuncia. Ele estava com o Pai desde o princípio. Ou quem é aquele que Jacó adorou depois de ser tocado? Ou quem é aquele que Gedeão adorou? Josué adorou? Presta atenção ali. É o anjo do Senhor, é Cristo, é uma teofania. Uma revelação de Cristo no Antigo Testamento. Cristo está lá, não só nos profetas. Então, quando ele diz, se não credes em mim, se não credes que eu sou, ele está usando o adjetivo de Deus. Ele é o Messias revelado. Ele é o Filho de Deus. Então, se vocês continuarem pecadores, carne e terrenos, vocês não podem ser redimidos. Porque vocês têm que crer em mim para que vocês possam ser salvos. Lembra da expressão, bendito aquele que vem do Senhor. Bendito é o que nos salva. Salmo 118. Quem deveria salvar? O Messias. Mas não do império de Roma, mas do império do pecado. E ele se revela aqui. Eu sou a luz, eu sou o que revela a lei, eu sou aquele que revela a salvação, o reino. Por isso, se credes em mim, os pecados serão perdoados. Mas para isso você tem que mudar esse homem pecador, carnal e terreno. E aí continua. Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Ou seja, Jesus já tinha falado isso trocentas vezes. E aí ele continua. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que tenho ouvido dele, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que falavam do Pai. Disse-lhes Jesus,
E aí ele conclui: eu vim do Pai, eu tenho falado desde o princípio que eu vim do Pai. Desde o princípio, eu tenho me revelado como aquele que cumpre a missão de Deus, como aquele que estava obedecendo à vontade de Deus. Mas vocês rejeitaram. Por isso, a última revelação do Filho do Homem é a seguinte, verso 18: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, eu sou. Jesus dá o último elemento para ver se aqueles homens pudessem crer. Por quê? Jesus já falou que ele é a água viva. Jesus já falou que ele é a luz do mundo. E agora ele usa mais uma expressão: aquele que vocês levantardes. Que expressão é essa? É a mesma de Isaías 52, 13. Alguém pode ler para mim? Isso. Pode. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa expressão levantado também vai estar no Isaías 53. O que seria esse levantado? Ele seria sacrificado. No Isaías 53 vai falar que ele vai ser levantado uma morte de cruz, no madeiro. Então, o que ele está dizendo? Quando vocês vão ver que eu sou, já que vocês não veem que eu sou a água, nem a luz, que eu sou o bendito do Senhor, a última vez que eu me revelo a vocês, o último sinal, o sinal de Jonas. Lembra, o único sinal que eu te dou é o de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Ficou 3 dias no seio do peixe grande. 3 dias depois, ele saiu do peixe grande. A expressão seio grande do peixe também é uma expressão do Hades, da terra. Ele ficaria no seio da terra e retornaria depois de 3 dias. Então, qual que era o sinal? Da morte e da ressurreição. Fala, Carlos. Ele fala também naquela Nicodemos, né, que se levantado como Sim. uma cobra. Sim. Ali, aquela expressão da cobra, do levantado, é uma expressão diferente, que é uma outra expressão no grego. Você também poderia, se fosse a mesma expressão, falar que ele está falando uma representação da... Lembra que quando o povo ele se rebela, Deus manda cobras para aquele povo. E essas cobras, para que o efeito do veneno passasse, Moisés levantava algo para eles verem e serem curados, que é a ideia do servo sofredor que iria curar pelas nossas feridas. Mas a expressão aqui, ela não remete a esse texto de Moisés, ela remete ao servo sofredor de Isaías. Mas é pela terminologia do termo no grego mesmo. Ainda que os dois sejam levantar, a terminologia do grego não é igual. Tá? Sim, sim. Isso, que era levantada para curar das picadas das cobras. Mas ele era levantado também. Só que a expressão no grego é diferente, né? Por quê? Geralmente, quando você vai fazer o comentário, você procura etimologicamente o termo que ele usa no texto de João e tenta com correlação com o texto da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá? Mas tem a ver com... Tem a ver. Os dois apontam para o sacrifício de Jesus, só muda a expressão e a passagem. Os dois apontam para a mesma coisa. Mas aqui ele está especificamente falando do servo sofredor, e isso está claro quando ele fala filho do homem. Tá? Filho do homem. Então, o que Jesus está falando? Se vocês não creem que eu sou a água e a luz, que as minhas obras testificam quem eu sou, que os profetas testificam quem eu sou, que eu sou a providência externa do futuro de Deus, então creiam que quando o Filho do Homem se levantar, eu sou. O que eles deviam crer? No momento da crucificação e ressurreição de Cristo, eles deveriam então entender
que ele é. Mas aqueles homens, aquela liderança, não entendeu. O texto já fala, já no versículo anterior, eles não entenderam que falavam do Pai. Não é que eles não entenderam no sentido técnico, mas no sentido de fé. Mas, ao mesmo tempo que o texto faz esse paralelo, o texto termina dizendo essas coisas, muitos creram nele. Lembra que nesse diálogo, Jesus não falava só diretamente aos fariseus. Havia uma multidão ali no templo. E boa parte dessa multidão creu. Literalmente, o que significaria essa expressão? Muitos puseram a sua fé nele. Mas não pelas obras que ele operou, mas pela fé nas palavras dele. As obras ali era para revelar que Deus era com ele, mas as obras não poderiam salvá-los. Lembra de Cafarnaum? Cafarnaum, ai de tu, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os mesmos sinais que vocês vides, ela tinha se arrependido. Por isso vocês vão ter um juízo maior do que Sodoma e Gomorra. Lembra dessa exortação de Jesus? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, Betsaida também, porque eles viram os sinais. Os sinais, para que era tão importante os sinais aqui? Porque elas apontam para Cristo. Elas testificam que o Pai era com ele, como Nicodemos fala. E aí, o sinal de Deus que representa ele como filho do homem, abre margem para eles ouvirem a mensagem do Pai. Lembra quando Moisés, ele é o libertador? O que eles pedem para Moisés? Um sinal. Mas aquele sinal que ele dá, da cobra, da mão que fica com lepra e a mão que não fica com lepra, não era suficiente. E aí veio a ação de Deus na história, por meio de Moisés, que foram as pragas. A ação de Deus na história veio com Jesus, com todos os milagres que ele fazia. Os milagres revelam a Jesus, mas não são os milagres que apontam para crer nele. E é esse discurso ali que eles tentam mostrar, olha, eu não sou apenas um profeta, olha, eu sou aqueles que vocês esperam, eu sou aqueles que vocês representam aqui, eu sou a provisão da água no deserto, porque se de mim você tiver a crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, do seu interior o Espírito de Deus não parará de jorrar. E a provisão de Deus vai ser eterna. Porque cada dia da festa representava a provisão diária daquele povo naquele ano. Por isso que a colheita é importante, que é a provisão de Deus. Então, cada dia da festa é um dia da provisão no ano. E eles têm que fazer constantemente para que a provisão de Deus seja renovada. Quando ele diz, não, se creres em mim, não irá cessar. Por que não irá cessar? Porque o reino de Deus começa agora. Isso é muito importante que a gente não entende. Jesus não vai reinar, Jesus reina. Cuidado com a visão que eles falam, não, Jesus vai sentar no templo de Jerusalém. Jesus não vai sentar no templo de Jerusalém. Jesus está sentado no templo de Deus, à destra dele, e ele já reina. Ele já reina, ele não vai reinar, ele já reina. E ele vai vir para julgar o mundo agora. Jesus não vai vir reinar, Jesus reina. Ele morreu, ressuscitou e reina. Por isso que todo joelho se dobra a ele, porque ele já reina. O trono dele era feito de cruz e não de pedra. O trono era feito de sangue e não de ouro. O trono era feito de sacrifício e não de poder humano. Ele assumiu o trono ali. Ele recebeu as chaves. Por isso ele pode dizer à igreja, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que são as chaves? A autoridade, o poder.
Porque ele tem um poder. Por que ele tem um poder? Porque ele está no trono. Ele está no trono agora, ele está no trono. Então ele não vai reinar, ele já reina. Cuidado com essa visão. Jesus reina. Por isso que ele seria levantado, para ele reinar. A era messiânica começa na morte de Jesus. Por isso que a igreja tem um poder no nome dele. Tinha antes? Tinha antes de Jesus? Por que Jesus pode falar, agora vá em meu nome? Porque agora ele é a autoridade. Ele reina e inicia a era messiânica. Por isso que é uma era que nunca vista na história da humanidade. De coisas que nunca viu, de transformações que nunca foram vistas até então. Por quê? Porque ele reina agora. Então, pessoal, muitos creram nisso, é isso que ele está revelando. Eu sou a água que vai estar todo dia, eu sou a luz que ilumina o seu caminho todos os dias. Por quê? Porque quando eu for levantado, eu vou reinar, e essa luz e essa água não vai parar de brilhar, não vai parar de jorrar, porque eu reino. E muitos creram. Creram o quê? Ele é aqui, ó a simbologia aqui. Ele é o Cristo. Se você pegasse aqui os termos em latim, estava falando isso. Então, Jesus ele veio para dissipar a escuridão. Você tem um paralelo ali de luz e trevas. O tempo inteiro. O João adora esse paralelo. Lembra quando ele vai falar em João 1,15? Ele é a luz ele é a luz que iluminou os homens, mas os homens não quiseram a luz. Ele é a luz que revela o quê? A salvação, o reino. Ele é a luz que aponta o caminho do Senhor, a lei, a provisão, a providência. Mas aqueles homens não creram. Por que eles não creram? Porque eles endureceram seu coração por causa da sua cobiça. Por que Jesus chama ele de terrenos? Vamos lá abrir Tiago rapidinho, vamos ver o que Tiago fala sobre a sabedoria terrena. Tiago vai falar sobre a sabedoria no capítulo 1, verso 13, né? Tiago 1, verso 3, Tiago 3, desculpa, perdão, Tiago 3, verso 13. Tiago 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, mediante codigno proceder em obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, e nem vos glorie disso, nem mentais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, aonde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e todas as espécies de coisas ruins. É essa sabedoria que aqueles homens têm. É amargura, é inveja, é cobiça, é facção. Por que facção? Porque eles não aceitam o reino como é do modelo de Deus. Eles querem o seu próprio governo. O que é faccioso? Divisão. Eu faço uma própria divisão no meio. Por que eu quero dividir? Porque eu não aceito a revelação como ela é. Por que eu não aceito? Porque isso me custa. Imagina o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que assumir que ele não é mais o mediador entre o homem e Deus. Ele não é aquele que é revelado pela genealogia escolhido por Deus para mediar o sacrifício. Acabou o sumo sacerdote ali. Acabou a ideia do templo ali. Imagina para os escribas entender que eles não revelam mais o segredo de Deus, a Ragná. Eles não têm mais a chave das escrituras. Não é só a tradição que interpreta as escrituras, mas seriam os discípulos agora em Cristo. Eles teriam que aceitar que eles não mais revelam a Deus. Eles teriam que rejeitar a autoridade, o poder, a honra, que tudo aquilo representava.
Por isso eles endureceram o seu coração, porque eles não estavam dispostos a perder essas coisas. Eles endureceram porque eles não queriam mudar o seu coração, porque sua sabedoria era terrena, humana. Porque eles estavam alienados na sua estrutura religiosa. E aí eu pergunto a você, será que nós não estamos dispostos a pegar a cruz também? O que será na minha vida e na sua vida que nós não temos aceitado rejeitar? Porque Cristo é cruz. E para nós sermos cristãos, nós temos que carregar a nossa cruz. Crer nele significa crer que o reino dele é suficiente para mim. E o que é o reino dele é suficiente? As suas palavras, os seus valores, os seus princípios. Ah, mas é muito difícil. Não dá para mim deixar isso daqui, nem isso daqui de lá. Então, eu sei que é difícil. A porta é estreita. Por isso que ele é suficiente. Confia, abandona esse tipo de coisa. Porque ele é suficiente. É isso que ele está falando. Ele é a água, ele é a luz, ele é suficiente. Ah, mas eu vou ter que abandonar esse pecadinho é tão gostoso. Vai. Porque ele não é suficiente. Esse pecadinho é como Salomão diz, vaidade. Pode falar, César. Essa questão deles não terem para nós, gentios, é isso que você está colocando a questão do para eles, o Deus, o amor de Deus é tão grande que vai alcançá-los fora daquela graça. Alguns, né? Deus ainda vai ter amor por eles e alguns ainda vão Sim. ter que Jesus é o Sim, alguns ainda vão ter essa possibilidade. Mas eles rejeitaram. Você tem noção? Eles tiraram o último capítulo de Isaías. Os judeus não têm o último capítulo de Isaías. Eles tiraram o último capítulo. Sabe por quê? Porque se você ler o último capítulo de Isaías, não tem como você não crer em Cristo. É tão perfeito o último livro, na figura de Cristo, que eles tiraram. Ó, vou ler o final para vocês. Não, eles simplesmente tiraram. Não é o último, é o 66, né? Que fala sobre novos céus e nova terra. Que é o do 17. Não, tem o 66 ainda, né? O 65 e 66. Né? Então, por quê? Essa desconstrução, porque o reino não veio da maneira que eles queriam. E é outro ponto. Lembra que o Wesley fala? Então, a primeira coisa é abandonar o pecado. A segunda coisa é o Wesley fala que a religiosidade é um meio, não é um fim. Aqueles homens não estavam entendendo que a tradição deles estava substituindo o próprio Deus. Hoje, a tradição rabínica, ela tem o mesmo patamar que as escrituras ou até maior. Então, você vai conversar com um judeu rabínico hoje, um judeu que eu conheço, ele interpreta as escrituras pela tradição. Não, mas aonde está na escritura? Não, mas a tradição ele vai citar a tradição. Não, mas isso não está na escritura. Não, mas a tradição é a revelação também. E é isso que Jesus falava, né? Que a sua tradição impede a Deus. Por quê? Porque ficou mais importante a estrutura processual que a essência. Lembra a questão do trabalho que eu falei? Dá um exemplo de um tratado para você. O que é trabalho? Trabalho é arar a terra, certo? Beleza. Então, tudo que levanta pó é trabalho, certo? Então, se eu cuspir no chão, levanta pó? Então, eu posso cuspir no chão no sábado? Não. Trabalho é esforço. Trabalho é esforço? Trabalho é esforço. Então, eu não posso pegar uma máquina e levar nas costas, porque é esforço. O médico não poderia curar no sábado, por isso que Jesus não pôde curar. Porque era trabalho.
E aí eles não entendiam que no sábado, para que foi feito o sábado? Para Deus se revelar no meio do povo. E ele fala, se um filho, se um jumento cai no buraco, ou um animal cai no buraco que você não tira, por que esse filho da mãe de Abraão não pode ser tirado? Entende? A religião deles fechavam tanto a revelação de Deus que eles não podiam mais enxergá-la, porque eles estavam presos na sua religiosidade. Então, outro elemento aqui, para concluir, é o quê? A religiosidade. A nossa religiosidade é um meio, ela não é o fim. Aqueles homens não entendiam que Jesus era a água, a luz, nem o Filho do Homem, por causa da sua religiosidade. Então, que não deixe que nem o pecado, nem a religiosidade e nem o orgulho, né, que outra coisa, que era perder a autoridade que eles teriam, né, que a gente não deixe nenhuma dessas coisas impedir de nós crermos, porque a nossa crença, ela é diária. Por isso que Jesus fala, para concluir, aquele que persistir até o fim será... O que é persistir até o fim? Constantemente se arrepender, constantemente entender Jesus revelado e o seu propósito, e constantemente persistir nos meios de graça. A gente não desistir. Né? Vamos orar para concluir. Senhor, nós te agradecemos por essa revelação, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não esquecermos de nos arrependermos, nascermos de novo constantemente todos os dias, sem perder a crença que era um poder do Senhor que nos faz novos, sabendo que é pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo e pelo sangue de Jesus, entendendo o seu propósito na nossa vida, que nós possamos, por meio dele e pelos meios de graça, persistirmos até o fim. É o que nós pedimos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém? Mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula. Próxima semana, professor César com vocês. Continuação do ciclo do discurso das cabanas. Tchau, tchau.